Kelly, a mesa é sua, o convidado é nosso e eu espero que a gente vá sair daqui extasiado com muitas imagens. Com certeza. Já chamo o Rui. Boa noite. Boa noite? Não, boa tarde. Nossa, eu acho que já é o cansado desses 3 dias. Boa tarde a todos. Tá? Sejam bem-vindos. Como as pessoas eu estou conseguindo ver agora, em função também da organização, da monitoria. Né? Mas que bom que as pessoas estão chegando, porque vale a pena ver, ler, olhar, mergulhar no trabalho do Rui. Vamos? É um prazer muito grande, mas muito grande mesmo, ter também professor, né, artista, Rui de Oliveira. Né, as pessoas daqui da UERJ que me conhecem sabem que eu pesquiso a literatura infantil, infanto-juvenil, ou como o pessoal em Portugal, aqui no FEC, a literatura para crianças e jovens. Né? Então é um prazer muito grande, me sinto muito feliz de nós termos um espaço dessa literatura que não compõe a grade curricular dos cursos de letras. Essa é uma grande briga minha. Estou muito feliz. Espero que você venha muitas vezes aqui nos prestigiar com todo esse conhecimento, né, adquirido, com as obras belíssimas. Eu estou assim encantada, né, com o trabalho do professor Rui de Oliveira, e não é só o trabalho artístico, não. Tem obras lindas, histórias de amor, tem os contos de fadas, tem um livro dele lindíssimo, que é a Melusina, que eu gosto muito, é lindo, muito bonito. Mas também as obras teóricas, né? Como esse livro, que ele já divulgou ele. Gosto também daquele texto do O que é Qualidade em Ilustração, da professora Rui de Oliveira. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. O professor Rui de Oliveira estudou pintura no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, artes gráficas na Escola de Belas Artes da UFRJ e, durante 6 anos, ilustração na Mohylineck University of Art and Design, Budapeste. Regressou ao Brasil em 1975. Ilustrou mais de 140 livros e já obteve diversos prêmios no Brasil e no exterior, como ilustrador e criador de 4 desenhos animados. Fez capas e design de livros para as principais editoras de Rio e São Paulo. Na área editorial, recebeu 4 vezes o Prêmio Jabuti de Ilustração. No período de 75 a 1983, de 1975 a 1983, foi diretor de arte da TV Globo e da TV Educativa, atual TV Brasil. Seu principal trabalho na TV Globo foi a direção de arte, criação de aberturas e vinhetas para a novela Sítio do Pica-Pau Amarelo, além do projeto dos bonecos e principais figurinos como Emília, Visconde Sabugosa, A Cuca, Príncipe Camargo, etc. Na TVE, realizou a reformulação do grafismo de vídeo e a criação de aberturas e vinhetas para toda a programação da emissora. Foi indicado em 2006 e 2008 ao prêmio Hans Christian Andersen de Ilustração do IB, o principal prêmio voltado para a produção, né, para crianças e jovens, uma espécie de Nobel da literatura. Né? É professor aposentado do curso de Desenho Industrial da Escola de Belas Artes da UFRJ, onde lecionou durante 30 anos.
fez mestrado e doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, nós estamos com a presença de um artista, de um professor e de um pesquisador. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Agradeço, boa tarde, agradeço a presença de todos. Eu tenho muito carinho por essa universidade, muito carinho. Aqui nessa universidade, eu fiz o mais importante projeto de animação que até hoje eu realizei. Foi uma imagem. Eu acho que era nesse andar aqui. Eu trabalhei durante 7 anos aqui, e a intenção inicial era fazer uma série para televisão. Infelizmente, ficou só em 3 capítulos. Mas, ao lado disso, nós também fazíamos cursos. Todo o pessoal da EST vinha fazer estágio aqui. Muitos dos animadores que trabalharam comigo hoje trabalham nos Estados Unidos, trabalham na Europa e também aqui no Brasil tem seus próprios estúdios. Enfim, foi uma experiência muito rica que eu tive aqui na UERJ e gostaria até de agradecer essa oportunidade, porque foi um projeto que eu não pude fazer na UFRJ e a UERJ me acolheu com braços abertos, não só de braços abertos, mas com equipamentos, com computadores, com mesa de animação. Então nós montamos aqui aquilo que eu tinha visto na Europa, os pequenos estúdios, como se monta as mesas, como as mesas são montadas, os cenários, a parte de computação gráfica, que é importantíssima na animação, enfim. Eu tenho uma grata memória da UERJ. Bom, sobre contos de fadas, eu já fiz assim, palestras, já fiz aulas teóricas sobre contos de fadas, isso lá na UFRJ. Nós temos ainda uma disciplina chamada análise da imagem, que é a análise da imagem impressa. Impressa, a gente considera até televisão e imagem impressa. Toda a minha experiência que eu tinha tido, tanto na TV Globo quanto na TV Educativa, e depois, antes disso, na Europa também, como animador, como designer, como projetista de vinhetas para televisão. Esse trabalho eu não faço mais hoje em dia, mas me ocupou durante muitos anos. E até às vezes as pessoas acham que a ilustração é o trabalho assim, carro-chefe daquilo que eu faço. Na verdade, é a animação. A animação é muito mais antiga no meu trabalho do que a ilustração. A ilustração até aparentemente é recente para mim. Tenho 43 anos trabalhando em animação, mas é recente. Bom, trabalhando em ilustração. Bom, então, o nosso encontro de hoje é a minha experiência como ilustrador de contos de fadas. Entre outros contos, os contos de fadas. São muitos livros que eu tenho um site que a pessoa pode acessar. Os livros mudam muito de estilo, depois eu vou tratar sobre isso. Mas hoje o nosso encontro é a minha experiência ilustrando este gênero de literatura. Então vamos passar o primeiro eu faço aqui uma promoção pessoal, peço licença, sem nenhum constrangimento, fazendo uma self-promotion, né? Sem nenhum constrangimento, porque esse livro, pelo Jardim Borgoli, é um livro, vocês basta entrar na internet para ver o pedido do livro. Então, eu aconselho a quem estiver interessado em estudar imagem narrativa nos livros, que
vocês comprem esse livro, porque é um depoimento que eu faço, assim, não só das coisas que eu aprendi com meus mestres, mas principalmente daquilo que eu aprendi comigo mesmo. Há um momento em que você começa a se auto-instruir, não é que você renuncie às pessoas que te ensinaram, mas há um momento na nossa vida, que eu estou vivendo esse momento, que eu aprendo comigo mesmo, eu vou aprendendo com o meu fazer. Eu acho que tudo isso é uma consequência, não sou uma cultura. É muito importante dizer até para quem aqui estuda design ou artes plásticas, nós não somos uma cultura, nós somos uma continuidade renovada. Eu sei que no meu trabalho tem muito daquilo que eu vi nos meus mestres poloneses, nos meus mestres tchecos, nos meus mestres húngaros. Eu estudei no leste da Europa. Eu tinha, desde rapazinho, um grande fascínio pelo grafismo europeu, do leste europeu. Não só a ilustração, o design de letra, tipográfico, no caso, e principalmente a animação. A animação do leste europeu era assim, o meu grande sonho, e na Belas Artes eu estava sonhada com isso. E quando, no dia 13 de dezembro de 1968, foi decretado o AI-5, e ficou muito difícil para mim, não só para mim, mas para uma geração de muitos alunos, permanecer na Belas Artes. E em fevereiro de 69 eu fui para a Europa e voltei muitos anos depois para estudar, voltei muitos anos depois. Vamos ver então o nosso primeiro. Aqui é um quadro do Ali. É um quadro muito interessante, porque seria interessante vocês também conhecerem a obra desse pintor, porque ele trabalha com os grimaces, ele trabalha muito com a expressão facial. Isso é um fundamento para contar histórias. A expressão facial, a expressão do gesto, o espaço, a luz, a sombra, isso é muito importante, mas a expressão facial é decisiva para a história visual. O nome desse quadro é O Ogro a Devorou. Vocês observam que cada garoto, cada menino, tem uma reação diferente com relação à mãe Ganso, né, que é uma senhora, que está contando a história. Esse é outro fundamento. É um outro fundamento da comunicação por imagens. Você, na verdade, você ilustra para a ansiedade do ver, para a expectativa do ver. Eu, por exemplo, quando faço um desenho, eu sei que meu trabalho está restrito ao livro que eu ilustrei. Agora, as suas consequências não me pertencem mais. Por quê? A pessoa, quando chega diante de uma ilustração, ela vê aquilo que ela quer ver, não aquilo que eu desenhei. Isso aí é até uma maneira de integração e de imersão. Nós trabalhamos para a imersão do olhar. O fundamento assim, da ilustração é você trabalhar, saber que você está trabalhando para uma interpretação que você não conhece. Então, esses meninos, cada um tem uma maneira diferente de ver. Vocês estão olhando? Cada um tem uma reação. Um está com medo, o outro não. O outro está assim mais corajoso. Eu acho que essa maneira polissêmica de você reagir diante da imagem é algo decisivo para se ilustrar contos de fadas. Porque o conto de fadas, ele não tem pretérito, ele não tem presente e nem tem futuro. O conto de fadas, ele é atemporal. Ele não pertence a nenhuma época.
Outro dado também interessante sobre os contos de fadas, que pesa muito na hora de você ilustrar, é que os contos de fadas, eles não tiveram uma origem muito altruísta. Muito pelo contrário, os contos de fadas, eles se assemelham muito assim ao Decameron no seu início. Ao Decameron. Eles não eram totalmente admonitórios. Isso é muito importante saber. Por quê? Porque, por exemplo, existe um ilustrador inglês, eu gostaria de prestar atenção nisso, porque é muito curioso essa opinião dele. Ele ilustrava Dickens. Ele viveu naquele período da Revolução Industrial, ilustrava Dickens de preferência. Ele era muito crítico, era o Cruikshank. Ele dizia o seguinte, que ele achava que o pequeno polegar era um patife. E é realmente. Se você pensar bem, o pequeno polegar é um tremendo de um mau caráter. Ele estaria bem em nossos dias, em Brasília principalmente, ele estaria muito bem. Ele é trapaceiro. Por exemplo, o conto João Pé de Feijão, esse é demais, então. Esse é muito canalha, mentiroso, embusteiro, esperto, interesseiro. Então, os contos de fadas, eles não representam um momento sublime da alma humana. Daí vem o interesse dele. Os contos de fadas, eles brilham na escuridão. Eles não brilham na claridade. Isso é interessante porque aquilo que está escuro é o que desperta mais interesse em qualquer tipo de imagem. E os contos de fadas têm esse passado não muito heróico. Talvez por isso a sua permanência. A própria Chapeuzinho Vermelho, que vocês vão ver daqui a pouco, Dickens era apaixonado por ela. Ele dizia, se eu encontrasse essa mulher, eu me casaria com ela. Não há mulher mais sedutora que Chapeuzinho Vermelho. Então, os contos de fadas, eles despertam paixões nada normais. Até, às vezes, eu me lembro que eu gostava, sinceramente, da Branca de Neve. A Branca de Neve era uma mulher, era o meu ideal de mulher, assim, na Branca de Neve. Isso é fundamental. Por quê? Porque você só olha aquilo que desperta o afeto e desperta o interesse da angústia. O desenhar é despertar a angústia ou positiva ou negativa do leitor. Vamos então passar para a próxima imagem. O ilustrador, agora eu vou tentar. O nosso encontro tem duas partes assim, bem diferentes. Essa primeira, eu quero passar para vocês assim, o que é o ilustrador, quais são as influências que ele tem. Eu escolhi apenas o simbolismo e o surrealismo, existem outras, mas aqui no nosso caso de hoje eu achei que o simbolismo e o surrealismo seriam os mais adequados. O ilustrador, ele é uma espécie de um ator. Ele é um ator. Ele pega um papel, um texto, e interpreta esse texto. É como se fosse uma partitura.
eu vejo a literatura, quando eu recebo um texto, eu vejo como se fosse uma partitura de música. Aquilo é uma partitura, onde você vai dar uma contribuição a partir de uma interpretação e a partir de seus interesses também. Se você pega, por exemplo, vamos pegar um compositor do Cume, realmente, assim, Bach, por exemplo. Se você escuta Bach tocado por Glenn Gould, é uma coisa. Se você escuta Bach tocado por Richter, é outra coisa completamente diferente. A partitura é a mesma. Então, o que você faz é um trabalho de laboratório. E o laboratório, para quem estuda teatro aqui, é uma base, é um fundamento do aprendizado teatral, é um laboratório. E esse laboratório tem várias escolas que servem diretamente ao ilustrador. Por exemplo, Stanislavski, por exemplo, quando diz: você tem que amar o personagem, você tem que ser o personagem. Já quando você pega, por exemplo, Brecht ou então Eisenstein, eles falam o contrário. Não, você tem que ter um distanciamento crítico do personagem. Essas duas posições são fundamentos na ilustração. Quando você tem um estilo e quando você procura a cada texto você vivenciar uma imagem. No meu caso particular, eu estou nessa segunda leva. Para mim, eu não sou que nem Picasso, que tem uma fase azul, uma fase rosa. Os pintores, eles levam durante um período com uma fase. O ilustrador não tem isso. O ilustrador tem livros. Um livro, isso é muito comum ter acontecido, aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Eu estou no meu estúdio, numa parte assim, eu estou desenhando Shakespeare, como eu fiz agora, recentemente, para a Companhia das Letras, e na outra mesa assim, eu estou desenhando uma história que não tem nada a ver com Shakespeare. É outro estilo, é outro tipo de cor, é outro material, é outro instrumento pictórico diferente, enfim. Então, a essência da ilustração é a contradição. Era o que dizia Brecht, por exemplo. O próprio teatro, é muito importante para a ilustração, mais que o cinema. O cinema é muito importante para os quadrinistas. Para os ilustradores, conceitualmente, estou falando, o teatro é muito importante. Por exemplo, o teatro do oprimido, do nosso Boal, aliás, é uma coisa engraçada, professora, que na Europa, eu via falando, duas pessoas eram muito faladas na Europa, era o Boal e o Sebastião Salgado. Eles não eram conhecidos, acho que não eram conhecidos aqui no Brasil. O teatro do oprimido, até os ingleses exercitam o teatro do oprimido, uma criação do Boal, né? O que diz um dos fundamentos do teatro do oprimido é um dos fundamentos da ilustração. Ele diz o seguinte, que numa peça que tenha 5 personagens, um ator vai fazer os 5 personagens. Para quê? Para que ele tenha um distanciamento crítico de cada um. Ele não será um apenas, ele será 5 em um. Esse um quem é? É ele. Então, a personalidade de um ilustrador não é ser aquele papel, aquele texto. A personalidade de um ilustrador é ele ser aquele texto com o seu olhar. E esse olhar cambia. Você não pode ilustrar um conto de fadas, você não pode ilustrar Ana Maria Machado da mesma maneira como eu ilustrei, por exemplo, o primeiro livro do Caio Fernando de Abreu. Eu tive essa honra de ilustrar. Então, quando eu cheguei na editora, o editor, que era assim, muito
falou assim, você vai ilustrar, você vai ilustrar. Eu quero que você ilustre um grande amigo meu, Caio Fernando de Abreu. Pois bem, eu tinha acabado de ler Morangos Mofados. Aí eu falei assim, não é possível que uma pessoa que escreva Morangos Mofados possa escrever para criança. E ele escreveu um livro para criança, um único só, chamado As Frangas. Então, como é que eu vou ilustrar um livro como esse? Eu tenho que fazer um laboratório para chegar a ter todo o equipamento, não só conceitual, mas o equipamento técnico, de cor, de estilo de desenho, de papel até, de enquadramento, de luz, sombra, adequado à obra daquele escritor. É o que faz, por exemplo, nessa foto, tem ali o Cedric, né? Está naquele filme Doutor Fantástico, onde ele faz vários papéis, né? do Stanley Kubrick, né? Ele faz vários papéis. O do lado ali é o Hoffman, que faz o Tutsi. É uma história curiosa, não sei se vocês se lembram, porque ele perde o trabalho, ele quer ele quer trabalhar, ele então se aventura a fazer um papel feminino. Só que ele começa a se apaixonar pela atriz, e ele então fica essa ambiguidade, porque se ele se revela, ele perde o trabalho. Então, realmente é um filme interessantíssimo. O de baixo é o John Depp. Esse é difícil você saber quem é ele. Ele mesmo talvez nem saiba. O ator, porque na concepção do teatro japonês, eles não entendem o teatro do Ocidente. Um papel feminino pode ser feito por um homem. Por quê? Porque aquilo ali não é uma mulher, é um papel feminino. Então, essa visão é que foi assim, a minha indução para ilustrar esse conto de fada. O outro é o nosso Diogo Vilela. O Diogo Vilela, eu não sei se vocês viram o Hamlet que ele fez e também o Calbi. O Calbi, ele é o Calbi, mas não é o Calbi porque ele é fisicamente o Calbi, ele é conceitualmente o Calbi, ele é assim, a atmosfera do Calbi. O que você ilustra, na verdade, não é o objeto, é a sombra do objeto. A sombra do objeto ele é muito mais importante do que o objeto em si. Por quê? Porque a sombra é misteriosa e a sombra própria é mais ainda. A sombra projetada é mais ainda. Não é à toa que grande parte de contos de fadas, quando alguém perde a alma, é quando ele perde a sombra. Não é isso? Podemos passar. Aqui é uma associação que eu faço com os simbolistas. Está ali em cima é o Pico de Chavat. Aqui embaixo é Blake. Blake é o mais interessante aqui, para o nosso caso, porque Blake escrevia. Blake ele foi poeta, foi filósofo. E teve um dado interessante na personalidade dele, é a ambiguidade. Você não consegue realmente situar Blake como clássico, tampouco como romântico. Ele está no meio. O que é a ilustração? A ilustração é a ambiguidade. Quanto mais ambíguo você for, melhor é a tua imagem. Por quê? Quem é explícito é o design. Quem é, digamos assim, autoritário é um cartaz. O cartaz, ele é uma interjeição. A ilustração é uma interrogação. Quanto mais o ilustrador trabalhar com aquilo que ele não está explicando totalmente, mais interesse terá o olhar da pessoa que está vendo a sua ilustração. Por quê? Porque a pessoa não quer encontrar as perguntas do
pessoa quer encontrar é as suas próprias respostas. As suas próprias respostas é que interessa até a criança mesmo. Isso aí independe da idade até. A criança sofre. Isso de dizer que a criança não tem angústia, que a criança é uma época feliz, não é mesmo. A criança tem dificuldades fraternas, pais, ciúme. Quando você está desenhando uma criança, você pode ser complexo com ela. É uma ilusão pensar de que a pessoa, para se comunicar com a criança, tem que fazer um desenho infantil. A criança detesta ser criança. Ela detesta isso. Ela detesta ser colocada como um serzinho em formação. Porque ela tem um sofrimento tão grande quanto tem um adulto, obviamente, dentro dos limites da sua vida. Então, quando você desenha para uma criança, você esqueça que aquilo ali, você tem que fazer algo fácil, você tem que fazer algo que seja compreendido por ela. Quanto mais você fizer essa suposta compreensão, mais afastamento você vai ter da criança. Então, break é importante para nós, para entender a ilustração, por essa ambiguidade dele. Por exemplo, nesse quadro, ele Adão e Eva, e em cima está o demônio. O demônio sabe o que vai acontecer. O demônio sabe tudo. Eles não sabem de nada. Quem é o mais conhecedor não é a figura de Adão e Eva, apesar de ele ter ironicamente focado Adão e Eva. A maior reflexão que existe é no demônio. Ele sabe que ele conhece o que vai acontecer. Já o casal não. Embaixo é um pintor russo, Vrubel. Infelizmente, pouquíssimo conhecido entre nós. Ele é um pintor místico, um pintor simbolista russo, talvez o maior pintor simbolista russo, talvez não, é o maior pintor simbolista russo e um dos maiores pintores do século XIX, russo. Eu estou com um problema aqui no dente. Se vocês verem alguma sibilação assim, eu não falo assim não, é que eu estou com... Eu realmente fico um pouco chiado, né? Eu sou carioca, mas está muito chiado. Bom, então o Vrubel, ele fica cego e morre louco. E esse quadro que está aí, está dando para ver, gente? Eu estou olhando de longe aqui, eu não sei se está dando para ver aqui direitinho. Se apagar muito, vocês dormem, né? Uma lista, porque total realmente, isso é internacional, né? Toda. O aluno que não dormiu em História da Arte não é um degenerado. Esse aqui de baixo é Vrubel. Ele está ilustrando aquele poema de Lermontov, O Demônio. Ele fez várias e várias versões do demônio. Essa é uma delas, mas são muitas. São muitas as versões do demônio, são muitas. É um pintor que eu gostaria que conhecessem mais em detalhe, porque
ele era extremamente ligado à palavra. Esses 3 pintores que eu estou citando aqui são homens extremamente literários. E o ilustrador, ele é um escritor também. Só que ele escreve por imagens, mas ele é um escritor também. Ele faz ele tem o seu alfabeto, que são os signos, os símbolos, que ele vai criando, mas não deixa de ser um idioma. É um idioma também. Pode passar. Aqui é um trecho, por isso que está com letreiro aqui, porque eu fui tirando de várias... Porque aqui era a aula de design, e os alunos sempre perguntavam assim, qual é a diferença entre cartaz e ilustração? Então eu disse o seguinte para eles, que ilustração é uma arte temporal, é uma arte do tempo. Então a ilustração é a formação de uma tempestade, a árvore caindo, se dobrando no caso, as folhas, a nuvem que está passando, a pessoa que está correndo. Essa sequencialidade é a essência do contar histórias por imagem. A outra é um raio. O raio é o cartaz. É instantâneo. Eu sou a luz, eu sou a verdade. Esse é o cartaz. A ilustração é o seguinte, eu não sou a luz, tampouco sou a verdade. A ilustração, ela tem esse compromisso com a descoberta da pessoa. O cartaz não. O cartaz, ele é impositivo. O cartaz, eu sou a luz, eu sou o caminho das pedras, faça isso. Uma ilustração impositiva não é uma boa ilustração. A ilustração tem que caminhar pela indagação. Ela não é vocativa. A ilustração não é vocativa. A ilustração é evocativa. É uma evocação. A ilustração é uma alegoria que você faz. Enfim, isso contrasta com o design. Na minha vida, eu convivi com esses dois lados que eu não vou dizer que é o lado puro e o lado demoníaco, isso é bobagem. Mas como designer, eu tive que conviver com a concisão e com o prolixo. A concisão era na televisão e nos inúmeros designs que eu fiz na minha vida. Mas esses dois momentos do tempo são essenciais para você contar histórias. Um não é o antagônico do outro. A concisão e a concepção de um gesto, eles não são inimigos. Pelo contrário, eles são a face de uma mesma moeda. Por isso é que sempre me perguntam assim, no Brasil nós não temos escola de ilustração de nível universitário. Nós não temos, realmente. Poucos países têm também, né? Seriamente, poucos países têm. Mas eu sempre digo o seguinte, se nós temos excelentes escolas de design, e nós temos, é o suficiente, porque o fundamento é o design. Quem quer ser ilustrador, quem quer trabalhar em cinema, quem quer trabalhar em teatro, quem quer trabalhar em figurino, quem quer trabalhar na parte de design de luz, tem que estudar design. Porque o design é a fonte. O design é a síntese de tudo aquilo que é prolixo. Então é melhor você ir na fonte. Depois, com o tempo, você começa a bifurcar e a trifurcar o conhecimento do design. Pode passar. A ilustração, também a partir de dúvidas, assim, do que seria a ilustração? A ilustração é terra, mar e ar. Tudo na vida tem 3 movimentos.
só. Não é à toa que a Divina Trindade não é 4. O 3 é assim tudo. Se você sair na rua aqui e você ficar olhando, você vai ver 3 movimentos básicos. O chão, depois vem a linha do mar e depois vem o céu. E é interessante que, do ponto de vista da imagem narrativa, esses 2 momentos nunca podem ser iguais. Ou você dá mais céu, ou você dá mais terra, ou você dá mais mar. Eles não podem ter a mesma massa, porque se eles têm a mesma massa, você não diz nada, você não comunica nada. Por quê? Porque a comunicação visual, ela é dialética. A comunicação visual é a harmonia dos contrastes. Você só comunica algo se você cria um atrito visual. E esse atrito visual não é a igualdade dos espaços. O céu tem o mesmo espaço da terra, tem o mesmo espaço do chão, mar. Agora, nós vamos ver isso, acho que é o próximo slide. Como é que se conceitua isso? Isso aqui é uma constatação. Agora, qual é o conceito disso em termos de ilustração? Pode passar. Esse aqui. É o ícone. Ele é a terra. A terra eu vou e pego com a mão. Eu estou assim, à beira-mar, digamos que eu estou à beira-mar, aí eu vou na areia e pego a areia assim. Eu seguro, ele é muito grande. Aí eu vou para o mar. Eu tento pegar o mar, eu não consigo. Eu só molho a minha mão, mas eu não pego a água. Eu molho a minha mão, então ele é um índice. Ele é uma imagem indicial. E o céu? O céu eu não pego, o céu eu não toco. Eu vejo o céu, mas eu não consigo segurar o céu. O céu é o símbolo. Então, nós temos na ilustração, em qualquer imagem, eu estou citando ilustração, mas podia ser um enquadramento de cinema, um enquadramento de televisão, podia ser num storyboard de publicidade, podia ser tudo. Nós temos esses 2 momentos, que é aquilo que você toca, aquilo que você percebe que existe e aquilo que você sabe que existe, mas você não pode nem tocar. A água, você molha a tua mão, você queima a água. Mas o céu, como é que você pode segurar o céu? Isso? Então, essa é conceitualmente um dos fundamentos da imagem narrativa e da imagem dos contos de fadas. Pode passar. A sombra, se uma pessoa quer se comunicar bem o seu desenho, ele tem que considerar o sentido tátil, o tato, o olhar tátil. O olhar tátil é outro fundamento também na imagem narrativa e na imagem dos contos de fadas. A criança gosta daquilo que ela pode pegar. Ela tem o interesse de pegar. Por exemplo, aquele cone ali é um cone que eu só vou saber que é um cone porque eu botei sombra e levantei a câmera. Aí vem um outro elemento que não está aqui, porque são vários elementos. Eu escolhi alguns porque senão a gente ficaria aqui muito tempo, que é a linha do horizonte. A linha do horizonte muda toda a narrativa de uma história. Eu sempre dizia para meus alunos, se você quer contar uma história, determina a linha do horizonte. A partir dali, você vai dizer como é que os personagens estão interagindo. Como é que ele está interagindo com a história e como é que ele está interagindo com os outros personagens. Pode passar.
Aqui eu já falei, já anunciei um pouco, que é a questão da partitura musical. Aqui no caso é Kate, que é uma partitura toda desenhada. Ali é o contrário, a música tem uma abstração e você tem a única compreensão da música é a sua partitura. Mas fora isso, você trabalha num nível de extrema abstração. No nosso caso, eu não sei se isso é uma limitação da imagem narrativa, mas a narração, ela não sobrevive à abstração. Até por um conceito da arte abstrata. A arte abstrata não se refere ao mundo que está acontecendo aqui, ela se refere ao mundo da pintura. Então, contar histórias por objetos abstratos, você pode até contar. Existe aquele livro famoso o amarelo que casou com o azul e teve um filho verde, né? Do Léo Leone, né? O Pequeno Amarelo e o Pequeno Azul. É um livro interessantíssimo, mas do ponto de vista da compreensão da abstração, ele não existe, porque a abstração é aqui e agora. Os valores da pintura abstrata começam a partir da própria pintura, não do que está antes. Podemos passar. Que é Blake. Esse autor daqui da direita, eu trouxe porque é um outro autor muito esquecido, Eduardo Lira. Ele escrevia e desenhava ao mesmo tempo. O Blake também escrevia e desenhava. O grande momento da ilustração é quando ela consegue ter ser uma mensagem e um gênero, melhor dizendo, literovisual. A ilustração é um gênero literovisual. Aqui no caso desses dois artistas, eles desenhavam em separado, mas eles desenham ao mesmo tempo. O desenho, aliás, isso é um dos princípios da tipografia, que os poloneses falam muito sobre isso. Eles dizem que a mesma mão que faz o desenho faz a tipografia. Quem conhece os cartazes poloneses aqui está visualizando, porque o artista que desenha a imagem gráfica é o mesmo artista que vai fazer a sua disposição tipográfica, porque eles acham que a tipografia é orgânica, a tipografia é dramática, a tipografia não é uma legenda, a tipografia é um ser vivo, e vai por aí toda a concepção da tipografia dramática. Pode passar. Aqui é o caligrama. O que é o caligrama? É o inverso daquilo que nós vimos. O caligrama é quando a palavra forma a imagem. Foi muito utilizada pelos simbolistas, foi muito utilizada pelos poetas concretos, mas isso é antiquíssimo, né? Você criar uma imagem a partir do texto daquela imagem é algo antiquíssimo. Chama-se caligrama. Ali também é outro gênero de literatura visual. É quando você conta a história dentro de uma capitular, no caso, de uma capitular. Pode passar. Essas duas leituras aqui têm muito a ver com aquilo que eu disse ainda há pouco do design e da ilustração. Tem muito a ver com a concessão e com a não concessão. O da direita é um conhecimento do céu empírico, que são os zodíacos. É um conhecimento do céu, não só do céu, mas como também do que pode vir. E, além disso, é também o início da astronomia. Quer dizer, tudo aquilo que faz parte de um raciocínio foi antes uma indução e foi antes
uma pura abstração. O que é isso? Isso aí é um desenho. O desenho tem uma abstração e depois tem uma concreção. Se você perde o elo disso, se você não faz essa harmonia perfeita, você não faz uma boa imagem, tampouco faz uma abstração. Aqui no caso, o da esquerda é o astrolábio. O astrolábio é a leitura do céu pela ciência. É a leitura do céu que permitiu os grandes navegadores. Eles têm uma direção. O zodíaco tem um sentido. Eu acho que se alguém fizesse assim, como eu posso definir a arte de ilustrar contos de fadas? Seria isso. Você tem que harmonizar a direção, astrolábio, racionalidade, com a abstração, com o empírico, com aquilo que é puramente imaginativo, que é os zodíacos. São esses dois tipos de conhecimento que sedimentam a imagem narrativa. Pode passar. Isso aí surgiu de uma pergunta de um aluno. Os alunos, às vezes, têm umas perguntas interessantes, né, chatas também de responder. Chatas também de responder. Uma vez um aluno perguntou para mim, que eu estava dizendo para ele que o desenho é como se fosse um eletrocardiograma da alma. O desenho é um eletrocardiograma. Aí, depois eu vi que isso aí não ficava muito completo, porque isso era muito momentâneo. Era muito assim, como se fosse uma catarse, como se fosse a pessoa estivesse extinguindo seus demônios, exorcizando seus demônios. Aí ele perguntou assim, não, mas o que é um desenho? Me dizem, o que é um desenho? Uma pergunta realmente complicada de responder para ele em termos de imagem. Eu falei então para ele assim, o desenho é o seguinte, você vê as estrelas no céu, mas você vê as estrelas, mas o desenho é aquilo que se forma entre elas. Por exemplo, se você está olhando a constelação de Escorpião, o escorpião é o desenho, as estrelas é a estrutura do desenho. Ele não é ainda o desenho. O desenho é aquilo que você cria através dos pontos. Isso é muito pessoal. Por quê? Porque cada cultura vê de uma maneira. Então foi um modo de tentar explicar o que é o desenho a partir das constelações, onde você vê aquilo que você está querendo ver, porque as pessoas podem ver uma outra coisa também que não é escorpião. Os chineses veem de uma outra maneira, os mesopotâmicos vinham de uma outra maneira. Então, o céu é apenas uma sugestão de imagem. Então, eu dizia para ele, mas o que é a sugestão da imagem? A sugestão da imagem é a abstração que você tem dentro de si. Você vai agora colocar o escorpião, mas você tem na sua cabeça apenas as estrelas. Pois bem, pode passar. Aqui são dois exemplos também do simbolismo com relação aos contos de fadas, que é a roda da fortuna e o sonho de Jacó. O sonho de Jacó é muito interessante porque passa parece lacanhas, né? Passa o real. Você, para atingir o imaginário, você passa pelo real. Você não atinge o imaginário ao contrário. Isso é um fundamento da ilustração. Porque
existe a água, mas a ninfa, quem inventou foi o homem. A água já existia. Então, essa invenção que o homem faz é a sua criação, mas essa criação depende de algo material antes. O sonho de Jacó é o quê? Ele está num deserto, e ele coloca uma pedra na cabeça que assim dorme. Isso é interessante. Ele não colocou um travesseiro, ele colocou uma pedra rígida, matéria, real. Ele então teve um sonho. Que sonho era esse? É os anjos descendo e subindo através de uma escada. Ele só chega ao sonho porque ele adormeceu como uma pedra. Então a pedra foi a origem do sonho dele. O real é o fundamento do imaginário. Isso é realmente o divisor de águas, é onde a ilustração alcança assim o mais íntimo das pessoas. É nesse momento, quando ela vê uma matéria e automaticamente ela cria uma abstração daquela matéria. Esse é o momento sublime da imagem narrativa. E, no caso aqui nosso de hoje, dos contos de fadas. Pode passar. Vai ter que... Tá. Vamos ter que correr. Vamos ter que correr. Eu vou só falar aqui dessa imagem da direita. É uma imagem de Tiziano, que levou muito tempo para ser descoberto, muito tempo para se dizer o que ele quis dizer com essa imagem. Principalmente por causa dos dois animais. É o lobo, o leão e o cachorro. O cachorro é ligado ao futuro. O leão ao presente e o lobo ao passado. Quando Goya, antes de morrer, ele pinta um quadro na qual ele tem um cachorro olhando o céu, pouco tempo depois ele falece, ele tinha tido essa intuição de que ele iria morrer. E ele não colocou um lobo, não colocou um leão, ele colocou um cachorro. O cachorro é esse que vê o futuro. Esse quadro chama-se Prudência. Poderia falar mais coisas aqui, vamos. Pode passar? Aí a questão da linha e da sombra. São dois ilustradores clássicos, assim, que eu trouxe ali. O da esquerda é o Lasso, e o da direita é o John Bauer. Um é linear e o outro é pictórico. Essa é uma das grandes diferenças também da imagem narrativa. Pode passar. Forma e fundo, decisivo, você contar uma história que está na frente, que está atrás. Quanto mais planos você cria, mais você conta histórias. Não é à toa que o Cidadão Kane é importante como cinema e como narrativa, porque foi criada uma lente para ele, especial de 15 mm, onde colocava tudo em foco. Se vocês verem, por exemplo, no filme, o Toland, que inventou essa lente, ele assina o filme, o nome dele está no mesmo patamar do Orson Welles. Por que isso? Porque através da tecnologia ele pôde ampliar sua capacidade de contar histórias, porque tudo está em plano. Então a forma e o fundo é assim, um elemento básico para se contar histórias. Pode passar. Aqui é a abstração e a concreção. Ali é um trecho de uma ilustração do Rackham, onde se você aproxima, você vê que é uma abstração. Quando você afasta, você vê que é uma princesa que está andando. Pode passar?
Bom, agora eu vou passar de forma mais rápida a interpretação que eu dei para o livro A Bela e a Fera. Essa aí é a edição mais recente. Esse é um livro que eu fiz contando essa história unicamente por imagens, sem nenhum recurso vocábulo. Pode passar. O lettering, que para mim é decisivo, é como se fosse um médico-civis do livro. O lettering, todo livro que eu ilustro, eu desenho a letra. A letra, ela faz parte da história. Pode passar. Aí vem, vocês estão, está dando para ver bem no oceano, que na hora que o pai vai encontrar a fera, o pai passando, ele realmente vai encontrar a fera, né? Porque não há tempo assim para explicar essa. Aqui é quando ele chega à esquerda, é quando ele chega na casa e a fera está acendendo a luz da vela. Quer dizer, ele sabia que o pai vinha e o pai também sabia que ia lá. Esses são os mistérios da história, né? São os mistérios da história. À direita, ali, à minha direita aqui, é quando ela encontra a fera e como é uma história contada unicamente por imagens, eu tive que criar um camafeu. Nesse camafeu tem o retrato da Bela, que está num cantinho pequeno ali embaixo, na mão dele. Eu acho que os grandes detalhes, as grandiosidades estão nos pequenos detalhes. Pode passar. Aí quando ela se encontra com... esse livro tem algumas coisas, assim, que todo o livro foi desenhado com ímpar. Tudo do livro é ímpar. Número ímpar. Eu achei que ninguém iria descobrir isso na minha vida, eu ia sair dessa, ninguém ia descobrir. Aí uma professora da UFRJ fez uma dissertação de mestrado sobre esse livro. Foi a primeira que fez, depois fizeram. E eu confesso que eu fiquei muito seduzido pela professora. Está entendendo? Fiquei muito seduzido pela professora, aí dei uma dissertação. Eu falei para ela assim: você já reparou que o candelabro é um número ímpar? Você já reparou que a flor que ela traz é um número ímpar? Por quê? Porque esse número ele é teoricamente indivisível, conceitualmente indivisível. Significa o quê? Que a pessoa não divide o amor. Ela tem que gostar ou do pai ou da fera. Ela não pode dividir o amor. Isso que era o grande segredo, eu revelei para a moça. E não ganhei nada por isso. Não ganhei nada por isso. Aquilo que eu achei que ninguém ia descobrir isso, eu falei de graça. Você vê, né? Pode passar. Aí foi o cara. Aí tem uma história engraçada, porque eu perguntei para amigas minhas qual seria o príncipe. Eu botei essa ilustração, né? E aí eu botei para ela assim: olha, eu vou mandar 3 imagens para vocês. Você me diz qual é o príncipe mais que vocês gostam mais. Aí mandei o George Clooney, mandei o Jude Law e mandei o espanhol, o Javier Bardem. Ele ganhou direto. Ganhou direto, assim. Então eu desenhei o príncipe com Javier Bardem, com barba, com nariz feio e tal. Eu fiquei feliz de ter desenhado isso. Pode passar. Esse é o chapeuzinho vermelho, pode passar. Vamos ver rapidamente, porque o lettering que eu desenhei, pode passar. Aí eu encontro o chapeuzinho com essa figura, que é um homem, na verdade.
tanto A Bela e a Fera quanto esse livro aí, eu ganhei o Jabuti com ele. E é um livro, não sei quantas, tem muitas críticas nesse livro, muitas críticas, sim, mas teve muitas dissertações de mestrado sobre ele. Eu fiquei super feliz. É impossível você agradar, até porque eu contei a história original. Eu não contei a história de Grimm, dos irmãos Grimm, eu contei a história de Perrault, que são 5, Chapeuzinho Vermelho são 5 páginas só. Não tem aquela de caçador, não sei o quê, de pedra, no estômago. No Chapeuzinho Vermelho ele come a vovó e come a Chapeuzinho Vermelho. Então isso criou assim, eu tive muita liberdade para fazer esse livro. Pode passar. Aí, a única coisa que a editora Companhia da Rita pediu que eu tirasse foi o rabo isso inviabilizaria a venda para as escolas evangélicas e tal. Depois eu soube, né? Então, no livro original, você vai ver que tem um capinho ali. Mas na verdade, bom, deixa eu falar depois. Eu não queria mostrar, eu queria mostrar outra coisa. Vai passar? Aí é quando a direita, isso tem na história. Diz, mas isso não tem na história. Tem na história original. Eu peguei o texto original de Perrault. O texto original no francês arcaico, mas no francês, assim, compreensível, aquilo que ele tinha escrito. Ele diz realmente, você tira a roupa e vem se deitar comigo. E ele usa os 5 sentidos, o olfato, o tato. É uma cena mortal, realmente. Porque ele apelou para os sentidos da Chapeuzinho Vermelho, que estava querendo saber o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho que passar por isso. Então ela tira a roupa e se deita sem roupa. Eu desenhei assim. Não foi nada de querendo chocar, não. Estava no texto. Pode passar. Aí quando ela é devorada. Pode passar. João e Maria. Eu fiz também esses camponeses sujos, né, andrajosos. Pode passar. Aí. Porque o pai, na verdade, eles não colocaram os filhos para serem devorados, eles colocaram o filho para fugir da miséria. Essa é a história original, né? Pode passar. Isso aí, quando eles chegam na casa de Doce, né, que a casa de Doce, é óbvio que existe aí o seio materno. Eles chegam ao palácio, que na verdade eu fiz como se fosse um palácio, não uma casinha de doce. Pode passar? Barba Azul, muitos não consideram conto de fadas, mas isso. Eu fiz em cada livro desse, eu fiz com uma técnica de lápis diferente. Esse aqui é o lápis Pitt, para quem curte, e é um lápis interessante que não apaga. Você tem que desenhar a la prima. Não tem pigmento, não tem arrependimento. Pode passar? Aqui é quando ele diz assim, a minha esquerda aqui. Aliás, é interessante, essa questão de esquerda e direita depende de como nós estamos olhando. Por exemplo, para a heráldica, a esquerda para eles é o que está aqui, não é é como eles estão vendo. No nosso caso aqui é o contrário. Então, na heráldica, o que é esquerda é direita, o que é direita é esquerda. Então, aqui no caso, a esquerda ali é quando ele diz, você não deve abrir essa chave, usar essa chave. Olha, falar isso para uma mulher é despertar a curiosidade. Pode passar? Aí é quando ela entra na casa onde tem as mulheres assassinadas. Então, pode passar? Aí ela vai ser decapitada, chega
o irmão, né? Pode passar. Esse é um livro, o último da nossa série aqui. Ele é um livro recente, A Bela Adormecida, que é a partir de uma poesia do Álvaro de Azevedo. Pode passar. Também desenhei o lettering. Eu fiz como se fosse uma grande visitação. Ela vai vários personagens vão visitando esse reino onde tudo está dormindo, inclusive a Bela. Ele também dormindo, com os personagens chegando. Pode passar. Aí é uma guarda que eu fiz com tons de terra, para ficar bem diferente dos outros que eu fiz em aquarela, e pintei em acrílico. Pode passar. Essa é a cena, quando chega Dom Pedro I, chega uma sambista. Eu procurei também dar uma leitura mais abrangente nessa grande caravana que vão até a princesa. Vai passar. Aí é o final. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Espero não ter sido muito enfadonho, né? Mas que é um tema que muito abrir para perguntas. Os vários nosso horário fica assim tão puxante, né? Eu ouvo mais para fazer perguntas, para aproveitar esse momento de troca, mais os simpósios, por isso que o pessoal já se retirou. Se alguém quiser. eu acho que eu agradeço, assim, muitas vezes a gente fica no nosso estúdio e calculando. Muitas vezes a gente fica no nosso estúdio e acha que ninguém tem interesse naquilo que nós estamos fazendo. Você termina um livro, você começa outro. A vida profissional te conduz muito a isso. Então, eu sinceramente, eu fico feliz quando alguém me chama para alguma coisa. Por exemplo, me chamaram lá em Petrópolis, são dois amigos meus. Não, Luiz, vem para cá que a gente vai beber. Ótimo. Também deixa de ser uma diversão também beber. Então eu fico contente quando me chamam. Aí eu saio do estúdio, fico vendo, vou para a rua, pego uma posição. Porque você vive muito afastado. O ilustrador tem um karma do artista plástico, aquela solidão, assim, do isolamento, né? Eu não curto isso não, eu curto ficar sozinho, mas não solidão. Está entendendo? Por isso eu estou aqui quero dizer, estou aqui com o maior prazer. O maior prazer. Lamento só que é um tema muito grande para o horário, né? Mas eu não estou aqui obrigado, não. Ah, vem aqui para não ter aqui. Não, vim com prazer. Até com alegria. Entendeu? Então, eu fico contente por vocês terem ficado aqui. Deixar também você sair de casa, aí não encontrar ninguém, né? Aí eu fico numa depressão total, né? Aí não tem jeito, né? Aí você fica realmente, poxa, gente, você saiu de casa, não encontrou ninguém, cara. Então eu agradeço a vocês todos e não havendo nenhuma condição das perguntas, realmente eu deixo aqui o meu agradecimento à professora e aos colegas aqui da UERJ, e que, para quem aqui se tem alguém querendo ser um designer, um ilustrador, eu acho que siga em frente, porque existe trabalho, nós vivemos num país incrível, com potencialidades infinitas. Não entre nesse clima de derrocada, não, agora é o dilúvio. Não, o dilúvio está dentro de nós, sabe? O dilúvio está dentro de nós.
Claro que as dificuldades existem e vão existir, mas a pessoa quando quer, quando está obcecado, ele constrói aquilo que ele constrói o sonho dele, independente se o presidente é fulano, se o militar é não sei o quê, independente disso, não entre nessa pilha. Eu penso isso pateticamente. Eu não dou mais aula, senão eu teria pedido para os meus alunos: olha, cara, não entra nessa, cara, esses caras querem te destruir. Eles querem te destruir, pelo contrário, você agora tem que ser a maior arma contra esses caras é o talento. É o talento. Entendeu? Você tem que ter talento quando existe só burrice. Quando existe assim uma canalice geral, você tem que ter a honradez, você tem que ter a ética, você tem que ter o talento, porque é isso que os vai destruir. Não é você entrar na pilha dele, porque ele está querendo isso mesmo. Ele está querendo isso mesmo. Então eu deixo aqui essa modesta mensagem e eu estou levando o meu trabalho, estou fazendo o meu trabalho. Se estou triste, se estou alegre, isso é um outro problema. O meu trabalho me torna alegre. Então eu vou fazer o meu trabalho. Por isso que eu estou aqui, falei que estava com muita alegria aqui, por isso. Muito obrigado.